Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócios. O convidado de hoje, o professor Fernando Rigo Botelho, é graduado em Sistemas de Informação pela CESU, mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia pela Universidade Federal do Paraná. Está hoje coordenando o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Paranaense aqui da cidade de Toledo. Então vamos conversar com ele um pouco para entendermos melhor, em primeiro lugar, essa profissão tão requisitada pelo mercado, este profissional tão requisitado pelo mercado e a dificuldade que o mercado vem tendo em encontrar profissionais desta área. Seja bem-vindo ao nosso programa, Fernando. É muito bom tê-lo aqui conosco, porque em conversas com empresários, eles sempre me relatam a dificuldade que eles têm de contratar profissional da área de sistemas, da área de sistema de informação, da área de tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas, enfim, todos os profissionais ligados à tecnologia, principalmente aqui na cidade de Toledo, mas eu tenho ouvido reclamações em várias outras cidades que é uma dificuldade imensa para contratar esse profissional. O que está acontecendo? As instituições não estão formando a quantidade para suprir esse mercado ou está havendo uma carência de interessados por essa área? Olá, obrigado pela oportunidade. A gente discutir, conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante, Hoje a gente vê a tecnologia em tudo que a gente faz, tudo que a gente anda, todo lugar que a gente passa, no carro que a gente anda, no celular, em casa. Então a tecnologia está presente de várias formas em vários momentos. E realmente é uma demanda, uma situação que acontece já de alguns anos, mas vem se agravando a cada ano mais. Essa questão das empresas terem uma infinidade de vagas abertas e não terem profissionais, ou os profissionais formados na universidade não serem suficientes. É uma questão de fatores, série de fatores, mas o principal é que não sai tanto profissional da universidade justamente porque a procura pelo curso não é tão grande. Mesmo sendo um curso de tanta demanda de mercado, valorização profissional muito grande, muito rápida, É um profissional que entra no mercado hoje, por exemplo, em um curto espaço de tempo, se especializando, se formando, buscando conhecimento, atualização profissional, num curto espaço de tempo, ele pode já estar obtendo um salário muito bom, Cargos muito bons. Então, é uma área realmente muito atrativa, com várias oportunidades, mas a gente tem visto cada vez menos a procura pelo curso, uma infinidade de fatores, Desde as pessoas, dos adolescentes que se formam no ensino médio, talvez não conseguem visualizar ou ver essa profissão como uma profissão de pessoas nerds, digamos assim, como pessoas de outro mundo. E na verdade não é. Ela é uma profissão muito grande, muito ampla, que abrange desde o cara que vai ter contato, falar com as pessoas no suporte, até realmente aquele cara que vai ser um gênio da matemática, da física, enfim, que vai desenvolver técnicas, e sistemas mais avançados, digamos assim. Então, professor Fernando, a redução de número de filhos das famílias tem contribuído para isso, porque a gente analisa quantos entram e quantos saem no ensino médio para se direcionarem para um curso superior, é o que a gente espera. Mas qual que é a barreira que esse jovem está encontrando ou por que ele não está enxergando a grande oportunidade nesta área de sistemas de informação? Certo. Essa é uma excelente pergunta, na verdade, Porque é uma pergunta que a gente também busca entender e tentar responder ela.
Nós vemos, né, nas andanças que a gente faz aí nos colégios, nos ensinos médios, nas séries que estão se formando aí no ensino médio, a gente vê algumas questões, algumas situações, talvez não seja só isso, né? Um ponto, por exemplo, é talvez essa questão da restrição, né, à profissão. A gente vê muito claro isso em meninas, né? Nosso curso hoje, por exemplo, nas 3 séries não tem uma menina no curso, né? Uma mulher no curso. E pelo contrário, as mulheres têm um perfil muito importante. Se a gente for pegar hoje, em várias empresas da região, né, muitas administradoras, analistas, né, até desenvolvedoras efetivamente são mulheres, né? E elas acabam não vindo para o curso ou não procurando a área, né? E elas têm um perfil muito interessante para a área pela questão da visão ampla que elas têm, né? Se a gente colocar uma mulher e um homem no mesmo problema, com certeza a solução vai ser muito diferente. E às vezes a mulher vai ter que ser mais criativa para o mesmo problema. Então, talvez alguns estereótipos, né, que a gente tem da profissão acabam engessando ou talvez afastando futuros profissionais que seriam muito bons para o mercado de trabalho, poderiam ter uma carreira muito boa no mercado de trabalho, mas acabam talvez escolhendo uma profissão mais segura, uma profissão mais conhecida, talvez há mais tempo no mercado, né? Como eu disse anteriormente, temos todo tipo de profissional, o mercado precisa de todo tipo de profissional, né? Então, não somente aquele cara que vai saber programar, escovar bit, igual se chama. O cara que vai fazer a documentação, o cara que vai fazer o suporte, por exemplo, vai mexer com infraestrutura, né? Vai mexer com a parte de gestão também, de tecnologia, precisa-se muito hoje. Hoje existem sistemas para todas as áreas. Então, por exemplo, um cara aqui de contábeis, que entende de sistemas, né, contábeis, muito interessante, tem um perfil muito bom, né? RH principalmente, entende rotinas trabalhistas, pode vir fazer sistemas, especializar nesse segmento. Essa junção de diversas áreas com a tecnologia é muito importante também, né? Então, o nicho de mercado é muito grande que tem nessa área. Um dos profissionais que figuram no hall das profissões mais procuradas, dos profissionais mais procurados, aliás, e também os que melhor são remunerados. Então, há atrativo, há inúmeras vagas no Brasil e fora do Brasil, porque estamos assistindo uma migração de profissionais saindo aqui do Brasil, indo não estudar, mas trabalhar em outros países. E as empresas nacionais sentindo a dificuldade e vendo que está diminuindo cada vez mais o número de formados. Você citou um ponto muito interessante, que é o fato do curso aqui de Toledo não ter mulheres. E basta destacar que 65% em média dos alunos do ensino superior aqui da universidade, da unidade, são mulheres. Então, realmente é um fato interessante. E o que está na vanguarda da área de sistemas de informação, da área de ciência da computação? Hoje nós temos vários temas aí que estão na moda, digamos assim, né? Temos IoT, internet das coisas, análise de dados, né, com a própria inteligência artificial, a ciência de dados. Então nós temos algumas tecnologias de ponta, digamos assim, que estão surgindo no mercado e assim, não existe profissional nessa área. Os poucos que existem estão trabalhando aqui ou fora e ganhando muito bem, né? Então são áreas muito interessantes. O curso de análise de sistemas, ele dá uma base para esse profissional, né? A ideia do curso é justamente isso, ele poder entender o problema do usuário, tentar modelar esse problema e iniciar esse processo de desenvolvimento. Então ele vai te preparar tanto para você atuar nessa parte de análise, né, desse problema, quanto na parte de desenvolver esse problema. Tendo essa graduação que te dá essa base, nos dois moldes, digamos assim, você pode seguir para qualquer uma dessas áreas que eu citei, dentre outras tantas áreas que existem, né? A gente vê muitos exemplos, por exemplo, o Tesla, né, o carro autônomo. O carro autônomo usa nada mais do que uma inteligência artificial. Capta sensores, né, capta sentidos do ambiente e faz uma análise em cima desses dados coletados e faz uma previsão de que ação ele tomar, que atitude ele fazer, acelerar, frear, virar e assim por diante. Nós temos aí vários exemplos também de
aplicação de automação em várias situações, indústria, né? Tem se utilizado muito, falado muito disso hoje. Por exemplo, você tem a linha de produção e essa linha de produção tem vários sensores que captam informações dessas linhas. Com base nessas informações, ela consegue predizer, por exemplo, que vai ter uma parada de máquina daqui a tantas horas, né? Ou em tal momento vai ter um problema, pode ter um problema em tal peça naquela máquina, né? Então, toda essa tecnologia precisa de gente. Muitos falam, né, que o uso de tecnologia vai acabar com alguns empregos. Realmente ele vai não acabar, mas ele vai modificar o perfil do profissional necessário, né? Então talvez em vez daquele cara que vai só mexer com a chave de fenda, por exemplo, apertar um parafuso, ele vai no computador e regular como que ele quer aquele parafuso, né? Mais frouxo, mais apertado. E o próprio computador executa essa ação. Então a tecnologia substitui sim mão de obra e reduz a necessidade de mão de obra, mas não elimina. Não elimina. Porque por trás da tecnologia precisa de um profissional para estar programando, para estar desenvolvendo, para que seja feito isso. É a própria realidade das fábricas, a quantidade de funcionários que tinham antes e a quantidade que tem atualmente, por exemplo, a fábrica de automóveis. São fábricas imensas com a quantidade pequena de funcionários. Isso. E o nível de conhecimento desse profissional aumenta muito. Consequentemente, a remuneração dele também aumenta muito. Um profissional cada vez mais qualificado. Mais qualificado. Esta e outras realidades a gente tem observado na pequena empresa, na média e na grande empresa. A gente escuta falar da indústria 4.0, internet das coisas, como o professor muito bem citou, mas e o volume de profissionais interessados nessa área? Aonde a gente precisaria trabalhar para desenvolver o interesse? Porque passa também pelo problema da qualificação, da preparação desse jovem desde criança na área das exatas, especificamente em matemática, porque quando vai estudar tem a lógica de programação, tem estatística, tem cálculo, que é necessário fazer e aprender para poder se transformar num programador, num analista de dados, porque, aliás, cientista de dados é uma profissão do presente e do futuro. Sim. O que você vai fazer com esses dados? A própria programação em nuvem, onde você não tem mais num computador físico e sim na nuvem as informações, inclusive grandes empresas, grandes como a Amazon, trabalhando e investindo nessa estrutura de armazenamento de dados. Então, o que daria para se trabalhar lá atrás para desenvolver melhor essa criança na área de exatas, na área de linguagem e interpretação e também na área de ciências de uma forma geral? Certo. Eu vejo da seguinte forma esse ponto. Hoje a gente vê muito jovem, talvez até a criança, ela já nasce mexendo no celular. A gente vê muito fácil isso, né? Às vezes até ela sabe mexer melhor no celular do que o próprio pai dela, por exemplo. Porém, o saber dela, o momento da vida dela, ela aprende a repetir movimentos, mas ela não aprende não entende qual que é o sentido daquele movimento. E ela já cresce talvez já com esse intuito, com essa mentalidade, que ela sabe utilizar uma rede social, ela sabe utilizar um aplicativo, ela sabe utilizar a internet e ela sabe mexer em computador. Ela já é um profissional da área de informática. E na verdade não é bem assim. Computador, a informática em si, ela é uma ferramenta, né? Ela é meio para se atingir objetivos. Então, por exemplo, lá dentro da empresa, ela utiliza a informática também, toda a sua estrutura, enfim, como um meio para atingir o objetivo dela, o fim dela. Vendo dessa forma, essa criança que aprendeu, por exemplo, lá, que cresceu na vida dela, entendendo que Facebook, por exemplo, que uma rede social era o fim, né? Ela chega na empresa e se depara lá que o fim não é esse, é outro, é controlar a informação, é predizer, é utilizar essa informação para melhorar um processo, reduzir custo, otimizar a mão de obra, otimizar matéria-prima, ela tem um choque de realidade. E talvez nesse ponto ela acaba se assustando e acaba se retraindo, se tirando,
né? Não indo para essa área. Não se encaixa nesse perfil. Entendi. Então, assim, talvez a gente tenha aí na sociedade, digamos assim, um estereótipo formado que aquele cara que sabe usar a internet, que sabe usar a rede social é um gênio. Só porque ele sabe lá configurar o celular, por exemplo. É um passo, mas para ele poder realmente ser uma solução para a empresa, ele precisa ter toda essa bagagem, né, que tu comentou, por exemplo. Parte matemática, da parte de algoritmos, a parte de lógica, né? Entender como que é esse processo. O legal dessa geração é que assim, ela já nasceu utilizando a tecnologia. E usando tecnologia, diferente então, assim, da minha geração, por exemplo, que era analógica. Isso. Mas para a gente conversar um pouco mais sobre a necessidade do mercado e por que não está sendo formado profissionais na quantidade necessária para atender a demanda, estamos no programa de hoje, o programa Gestão de Negócio, entrevistando o professor Fernando Rigo Botelho. Então fique conosco que no próximo bloco trataremos mais sobre este e outros assuntos relacionados à tecnologia da informação. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Então vamos continuar conversando com o professor Fernando, professor e coordenador do curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Universidade Paranaense aqui de Toledo. Estávamos conversando no bloco anterior, falando um pouquinho dessa geração que já nasceu mexendo em smartphone, mexendo na tecnologia e conversando pelas redes sociais, pelo Twitter, alguns inclusive usando redes que nem existem mais, que surgiram como uma grande inovação, teve um boom e deixaram de existir, como o Orkut, por exemplo. Então, esses jovens, mesmo usando e demandando muita tecnologia, querendo estar cada vez mais conectados, que o Brasil, em termos de conexão no mundo e tempo de conexão, fica entre os países que mais tempo fica conectado, só que infelizmente não aproveitam isso em benefício, porque acabam lendo muita coisa, mas não lendo de forma profunda. Então sabem muito de cada vez mais, de cada vez menos conteúdo. É este o jovem que acaba não ingressando, não visualizando a importância e a carência desses profissionais.
O que mais você tem a dizer, professor, na tua visão de profissional da área, que está faltando para despertar o interesse nesta criança e nesse jovem? Certo. Eu vejo assim, essa criança, esse adolescente que já nasceu, né, no celular, já nasceu no tablet, na TV inteligente, na Smart TV, ele é aquela pessoa que assim, ele já tem a tecnologia no sangue, digamos assim. Falta só ele entender para que utilizar ela, né? Ele entendeu como que isso aí pode ser ferramenta para ele ganhar dinheiro, por exemplo, para ele ganhar a vida dele, ser um profissional efetivamente. E às vezes me parece assim, pelo que a gente anda no ensino médio, pelo que a gente conversa talvez com alguns jovens, parece que elas não sonham tanto mais, né? Igual, por exemplo, se você pegar um tempo atrás, né, o filho sonhava, o pai sonhava que o filho fizesse uma graduação para se formar um administrador, né, se formar um farmacêutico e assim por diante. Até na própria área de computação, né, existiam algumas pessoas ainda, poucas, mas ainda existiam pessoas que sonhavam com isso. E hoje talvez a gente vê que um pouco do jovem ele deixa de sonhar. Ele acha que ele não é capaz, às vezes parece que essa é a impressão que a gente tem. E pelo contrário, pela facilidade que ele já tem no sangue, o convívio com essa tecnologia, para ele é muito mais fácil isso. Basta talvez um pouco ele sentar ou parar um tempo, né, para estudar, para conhecer um pouquinho melhor algumas técnicas, que ele já está pronto para o mercado de trabalho, né? Ele já tem a base toda tecnológica, ele já tem, né? Falta simplesmente ele entender o que é uma lógica, por exemplo, entender o que é um algoritmo, entender o que é uma linguagem de programação, que nada mais é do que a própria linguagem que a gente utiliza para conversar, para se comunicar, é a linguagem que o computador vai utilizar para se comunicar, para transmitir informação, para receber informação, né? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, igual muitos veem, muitos acabam pintando, digamos assim. É um negócio simples, que basta simplesmente ele sentar, estudar um pouco, né, se dedicar um pouquinho naquilo, que ele vai ter muita facilidade em aprender. Justamente porque ele já vem desse meio, então ele já tem familiaridade com a tecnologia, né? E hoje, por exemplo, apps, né, sistemas para smartphone, para tablets, para até TVs, é uma coisa que está na moda. Então, assim, ele já tem um pouco de noção do que é um aplicativo bom. Basta simplesmente ele entender essa técnica por trás, que na verdade hoje em dia cada vez está mais simples também, né? Porque a gente aprende com pacotes prontos, né? Vai usando na programação pacotes que facilitam a tarefa de você produzir algum software específico ou produzir algum aplicativo específico para essas finalidades. Isso. Você não precisa mais escrever linha por linha de programação como escrevia antes, né? Você já tem linhas e processos completos para fazer determinados procedimentos. Isso. Se você for pegar, por exemplo, numa empresa para desenvolver um software, até alguns anos atrás, demorava anos, né, para se fazer um software. Hoje, por exemplo, você vai num hackathon, que seria uma maratona de desenvolvimento de soluções tecnológicas, né? Você vai numa maratona dessa, geralmente ela dura entre 36 e 50 horas, né? E as equipes saem com produtos prontos, rodando, protótipos, mas saem rodando, né? E fazem isso em questão de 2 dias, né? Então, assim, hoje há muitas ferramentas que facilitam essa tecnologia. As faculdades estão trazendo cada vez mais essas técnicas, mais essas ferramentas, né? É um ponto que a gente precisa evoluir, adaptar também, mas está presente aí muita facilidade no desenvolvimento, né? Basta ele ter aquela base que a gente conversou, dele entender o que é um algoritmo, entender o que é uma lógica, né? A ferramenta facilita e muito, otimiza o resultado dele. Justamente porque o problema que a empresa tem hoje, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, pode já não ser mais o mesmo problema. Pode ter mudado, pode ter aumentado, pode nem existir mais aquele problema. Então, consequentemente, a solução também precisa ser mais rápida. Está se adequando mais rápido a essa necessidade. Conversávamos a respeito, no intervalo, a respeito dos BI, o sistema BI para auxílio na tomada de decisão. E achei muito interessante o ano que foi pensado isso, que foi lá atrás, em 1954, é isso, professor? Isso. Me perdi o primeiro nome do rapaz, mas o sobrenome dele era Lum, e ele era um acadêmico de ciências de informação, né?
E ele que pensou toda essa ideia nesse conceito base de BI, que é o quê? Você encontrar um problema de informação, né? E você preparar toda uma plataforma, uma fonte de informação para resolver esse problema, para que o gestor possa encontrar essa informação de maneira rápida. Esse conceito todo foi pensado na década de 50, em torno de 54, aí, que é a publicação desse autor. O problema que ele tinha na época, que é uma coisa que hoje não existe, na verdade, era o quê? A metodologia técnica que ele tinha para executar isso. Na época era em filme, né? Então imagina você, mesmo que você fosse organizar filmes sobre determinados conceitos, determinadas informações, ainda assim demoraria-se demais, tanto para fazer a organização quanto para recuperar. Então ficou inviável esse projeto naquela época, mas o desenho é dessa data. Microfilmar tudo, é isso? Microfilmar. O projeto era em microfilmagem, né? Imagina você preparar uma base de dados em microfilmes, era inviável o negócio. Na década de 80, né, o Gartner, daí, com a tecnologia, com o advento dos computadores pessoais e o aumento da capacidade de processamento, essa ideia veio à tona de novo e daí que ela foi desenvolvida. Na década de 1980. 1980? Na década de 1980. E a partir de então que ganhou-se força, né? Não tanto ainda nesses primórdios, porque é aquela história de mercado, né? Nessa época surgiu o computador pessoal, então ele que foi o foco da vez, digamos assim. Com o tempo veio evoluindo as tecnologias e recentemente a gente teve a introdução do tema BI no mundo corporativo, né? Hoje, até se a gente for falar de BI, em muitas empresas já é até ultrapassado. A gente já tem inteligência artificial, predição, que já vai um pouco além ainda da forma do BI, né? O conceito base de BI é você disponibilizar a informação necessária para tomar decisão complexa. Hoje a gente já tem softwares que já te tomam a decisão, né? Já te dá a opção propriamente dito, né? No caso da automação já toma a decisão, né? Em alguns casos, sistemas assistidos, ele te dá as opções ali que ele mesmo já encontrou, né? E tudo isso acontece muito rápido, questão de 30 anos aí, né? Que se iniciou realmente o uso efetivo de BI e hoje você já tem esse conceito quase como arcaico. E é a própria evolução tecnológica. Eu não sou tão velho, mas fui conhecer a televisão preto e branco. Uma telinha de 14 polegadas era o máximo. E com chuvisco que não dava para mal dava para enxergar o que estava passando. Depois vieram a TV colorida, mas olha que interessante, as primeiras, na verdade, era uma tela na frente com verde, rosa ou vermelho, amarelo e azul, para a gente assistir TV colorida. Então, quando a gente fala isso para os nossos filhos, por exemplo, eles se assustam. Eu fiz curso de datilografia e para explicar para o meu filho como funcionava, eu falei, olha meu filho, uma máquina de escrever, na verdade, é um equipamento muito sofisticado, porque imprime offline ao mesmo tempo que você digita. Olha que equipamento espetacular, em tempo real. Então, já pouquíssimo se usa máquina de escrever, porque o primeiro computador, o primeiro sistema de edição de texto superou a máquina de escrever. O primeiro programa de edição de texto. Também, quando eu ingressei na universidade, eu fiz a disciplina de informática usando aqueles disquetes imensos, uns disquetões, para fazer a programação numa tela verde, MS-DOS na época. E olha o quanto evoluiu de lá para cá. Quer dizer, eu tive acesso, aprendi a programar, inclusive usando aquele sistema que hoje é arcaico, mas a gente usando, a gente aprendeu. E hoje, que deveria estar muito mais fácil, com as crianças e jovens cada vez mais interessados pela área, pela própria facilidade. Olha, outro exemplo de você fazer pesquisar trabalhos, artigos, dissertações e teses. Você tem um mundo na tela do seu computador para estudar, para fazer trabalhos, digitar uma monografia, uma dissertação, uma tese e justificar. Você simplesmente aperta as teclas, um Ctrl F lá e já justifica. Então é muito interessante.
como que é hoje, como que era no meu tempo. Eu precisava digitar, precisava datilografar, colocar barras onde eu teria que dar mais espaço para justificar. E quantas vezes eu estava na última palavra da última linha e errava. Tinha que jogar fora a folha e começar do zero aquela página, toda aquela página, tomando o máximo de cuidado possível. E um ponto relevante aí destacar que toda essa evolução tecnológica, né, tanto a parte do BI, por exemplo, né, até o próprio autor que citou, que criou esse mecanismo, ele falava que o ponto-chave no negócio é a comunicação. E é o que a gente vem vendo, né, ao longo da história. Tudo comunicação. Tudo comunicação. Por exemplo, muda a tecnologia, muda a forma de comunicar. Mas o essência, foco ainda é a comunicação. A essência continua sendo Por a exemplo, mesma. a escrita, né? Comunicação. Você se comunicava via texto, você se comunicava via e-mail depois, né? Você se comunicava via internet, via um chat, alguma coisa, hoje o WhatsApp, por exemplo. Mas sempre o ponto-chave é a comunicação. Tanto que hoje, por exemplo, nós temos a tal das fake news, né? Que é justamente a propagação de notícias falsas devido à facilidade com que você tem de transmitir e alguns bloqueios, como o próprio WhatsApp, que primeiro bloqueou para 20 mensagens, para você passar para 20, e agora reduziu para 5, para justamente dificultar isso daí. Mas olha, é um assunto empolgante, muito interessante e principalmente é um assunto relevante, que é a necessidade das empresas de informação, de velocidade para tomada, de velocidade nas informações para tomada de decisão. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Então eu gostaria de agradecer o professor Fernando por disponibilizar um tempo de estar conversando aqui conosco. Muito obrigado, professor. E agradecer a você que sempre tem nos acompanhado neste programa Gestão de Negócio. Então eu peço que vocês escrevam para nós, encaminhem lá sugestões de programas e também as suas críticas através do nosso e-mail tv@unipar.br. Muito obrigado pela sua audiência.